Boa tarde a todos, acho que alguns eu já conheço aqui, né, do AIC e também da Trilha da Ciência. Para quem não me conhece, sou Margarete, nutricionista, tá? Fiz mestrado e doutorado na Unicamp, o mestrado eu fiz na Engenharia de Alimentos, doutorado na Faculdade de Ciências Médicas, trabalhei com pediatria, com crianças com hepato, e é um prazer vir falar de um assunto que eu gosto tanto, e também acho que o Daniel, né? O Daniel, você quer se apresentar, Daniel, para eles? Bom dia, gente. Meu nome é Daniel, eu sou professor novo aqui, comecei agora esse período. Eu sou egresso da casa, eu fiz fisioterapia aqui na FOA. Quando eu me formei, em 2010, já tem um tempinho, eu fui para a UERJ, eu fiz mestrado, doutorado na área de farmacologia cardio-oncovascular. Depois eu fiz pós-doutorado na UFRJ também, na área de farmacologia cardio-oncovascular. E atualmente eu mudei um pouco da minha área de atuação. Eu trabalho hoje com medicina do estilo de vida, fiz a minha certificação internacional, com a International Board of Lifestyle Medicine, e também gosto muito de ciência. Também trabalho muito com pesquisa aplicada à prática clínica, né? Então a gente gosta muito dessa parte translacional, de pegar o conhecimento da pesquisa básica com modelos animais e aplicar isso na prática clínica. E eu estou aqui hoje como professor na faculdade, sou professor de fisiologia, de farmacologia, também dou aula de metodologia científica e medicina do estilo de vida. É um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho para vocês sobre ciência. Também está orientando o TCC. Também estou orientando o TCC. Nós tentamos fazer dentro do tempo que foi nos dado, né? Então a gente teve que compilar muita coisa. Nós percebemos que talvez se a gente tivesse feito só revisão, a gente poderia ter explorado um pouco mais os tipos de estudo. Então, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, depois, né, não dei tempo de falar tudo, pode perguntar para a gente, que a gente tenta esclarecer. Então, a gente vai ser mais pontual aqui para dar tempo de falar tudo que foi encaminhado para a gente. Quando a gente pensa na questão da escrita do artigo científico, antes a gente tem que pensar em algumas coisas para a gente poder atender, né, aquela expectativa. Hoje aqui, né, a gente vai apresentar os principais tipos de artigos científicos, entender o nível de evidência de cada tipo, né, que isso é importante para a gente saber o que seria o padrão ouro, né, o melhor dos melhores, vamos dizer assim. Discutir, né, ver as discussões e contribuições e limitações também de cada tipo de estudo, né, para a gente entender e saber até onde a gente pode ir, o que a gente consegue fazer, e também, né, ter aqui exemplos práticos para que vocês possam entender e tomar a decisão na escolha do tipo de estudo que vocês pretendem escrever um artigo científico. Aqui você quer falar dessa parte? Pode ser. Eu coloquei uma parte sobre por que estudar, né? Sabe, entender os diferentes tipos de estudo científico. Uma coisa que é muito importante hoje é a gente entender o peso das diferentes tipos de estudos para as decisões clínicas. Hoje a gente vive no mundo das redes sociais, né? E isso, ao mesmo tempo em que a informação hoje ela está mais democratizada e acessível, a qualidade dessa informação caiu muito comparado a 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, pessoas irresponsáveis, por vezes, se baseiam em dados de um resumo de um artigo científico, publicado em qualquer periódico, sem nenhum tipo de critério, e tomam aquilo como verdade. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado sobre o tipo de informação que a gente escuta e que a gente possa passar, não só para um colega, para um conhecido, mas vocês no futuro, para os pacientes de vocês. Então, a gente precisa estimular um certo ceticismo científico sobre as informações que vocês veem. Mas a partir de como? Entendendo os diferentes tipos de estudos científicos, que podem ou não ser extrapolados para uma aplicação clínica. Não é porque a gente observou num estudo em modelo animal que tomar X miligramas de vitamina D que melhorava o sistema imunológico dos animais, que isso de fato vai ocorrer no organismo humano. Tá? Então é importante a gente passar para vocês essas diferenças e nuances dos estudos científicos. Nós vamos entender também a hierarquização, né, para evitar erros de interpretação e de execução dos trabalhos científicos. Existe uma cadeia hierárquica de estudos com melhor grau de evidência e com menor grau de evidência.
E é claro, tudo isso ajuda também a gente a fundamentar uma boa leitura mais crítica, mais cética sobre as evidências, sobre os dados que vocês vão estar estudando, vocês vão estar lendo, para que isso sirva para vocês começarem a cunhar a opinião crítica de vocês sobre os estudos e também na prática clínica. E aí, sempre quando a gente pensa no tipo de desenho, tipo de estudo, a gente tem que pensar, a primeira coisa é o objetivo da pesquisa, né? Que é uma pergunta que vai nos orientar, né, em relação ao que a gente pretende atingir. Então, sempre que vocês pensarem em escrever um projeto, um TCC, sempre vai ter que vir essa questão do objetivo da pesquisa. Qual é o objetivo real que vocês almejam com aquela pesquisa? Então, porque às vezes aquela pergunta já foi respondida. Será que realmente a sua pesquisa é necessária? Será que existe outra coisa que pode ser aprofundado dentro daquilo que você imaginou, que ainda, né, foi pouco explorado? Né? Então a gente sempre tem que pensar dessa forma. Nós temos também a questão dos recursos disponíveis, né, que é uma das coisas importantes, porque às vezes vocês desejam fazer pesquisas que se tornam inviáveis. Será que eu vou ter esse público realmente à minha disposição? Será que eu consigo entrar dentro de um hospital, né? Vamos citar a oncologia. Será que eu consigo fazer com pacientes oncológicos que estejam fazendo, né, a radioterapia, né? Se vocês forem afunilando, será que tem esse público para isso? Será que vocês terão acesso? Existe financiamento para o projeto de vocês? Hoje a gente estava executando uma parte do projeto e o professor perguntou, a universidade faz, né, esse orçamento, eles provêm essa verba? Beleza, provém. Então a gente tem também custo para isso, até mesmo custo de publicação, de congresso, né? Então tudo isso são recursos disponíveis que a gente tem que pensar na hora de elaborar um projeto, um artigo. Ética, né, e segurança, e aqui a gente está falando, né, da questão do comitê de ética, aí, tanto de animais quanto de seres humanos. Então nós temos uma faculdade que tem ambos comitês, isso é um avanço, né, gente? E aqui não demora muito o trabalho passar pelo comitê de ética. Quem faz a submissão do trabalho na plataforma é o orientador, porém, ele pode colocar vocês como colaboradores para dar prosseguimento ao preenchimento, tá? Mas quem faz a inserção inicial precisa ser o orientador. Então, essa questão ética também a gente precisa ver. Será que aquele paciente que eu quero pegar da oncologia, eu vou ter disponibilidade, ele vai ter disponibilidade para assinar? Alguém tem que ser responsável por isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração com o tipo de pesquisa que a gente deseja executar. E aí a gente tem, né, que definir, através disso a gente define a metodologia que a gente vai falar hoje para vocês. De repente, não dá para fazer um estudo prático, mas é possível fazer um estudo de revisão. E qual das revisões que a gente vai escolher hoje? A gente vai ver aqui que existe hierarquias diferentes, porém, às vezes o que está lá no topo é mais difícil dentro da graduação da gente executar. Normalmente a gente executa a partir de uma especialização, de um mestrado, mas nada que seja impossível. Então a gente tem que definir a metodologia. Vai ser um estudo prático? Então quais serão os meus critérios de inclusão, de exclusão? Eu tenho que, né, delinear tudo isso para que seja objeto da minha metodologia. Que impactos, né, eu vou ter em relação a esses resultados? Eu preciso também já imaginar, porque eu às vezes vou precisar de fazer uma análise estatística. Qual análise que eu vou fazer dos meus dados que são práticos? O que eu vou executar ali de análise? Eu sei tabular? Eu sei fazer algumas análises? Então isso aí é importante para dar confiabilidade ao estudo. Por isso que muitas vezes vocês acabam lendo os artigos e percebem que tem lá assim, com significância, né? É significativo, significa
porque foi feita uma análise estatística, né, existe uma diferença, né, uma associação, sei lá o que, né, foi planejado ali, significativa. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado na utilização desse termo em resultado, que ele está muito relacionado à questão estatística quando a gente fala significativa. Eu preciso fazer análise estatística de tudo? Depende do estudo que está sendo proposto, de repente não, né? Eu quero ver só a proporção, se é maior, menor, então depende do estudo. E aí a gente tem aqui algumas classificações que são fundamentais para que vocês possam, até na metodologia de vocês, descreverem que tipo de estudo que serão, né, feito ali, seja de uma revisão, seja de um estudo prático. Então a gente tem aqui a questão, né, se aquele estudo é original. Se vocês forem fazer uma submissão em uma revista, vocês vão ver que ela traz instruções para os autores para estudos primários e muitas vezes secundários, né? O que seria um estudo primário? São investigações originais, né, que a pessoa ela se propôs a fazer algo autêntico ali, né? Geralmente as revistas da área da medicina gostam muito desses trabalhos práticos, né? Aí que tragam realmente investigações originais, e secundários seriam a partir de revisões aí, tá? Independente de qual tipo de revisão se enquadraria como secundário. Normalmente, quando é, por exemplo, uma revisão integrativa, hoje em dia se usa muito pouco a narrativa, as revistas normalmente fazem o convite para os autores. Então, hoje, se você submeter um artigo narrativo, por exemplo, ela já vai dizer para você, olha, infelizmente a gente não está aceitando, porque esse tipo de artigo, elas fazem, né, o convite para pessoas, grupos de pesquisas que são muito bem estabelecidos, especialistas, né, especialistas no assunto. Então, o que elas querem? Querem que realmente esteja o quê? A profundidade daquilo, né, pessoas que conhecem a fundo. Porque uma revisão narrativa, se a gente não tomar cuidado, ela é muito superficial. A tendência é que ela seja, né, só mesmo descrever um fato, por exemplo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Um outro tipo de estudo que a gente tem, né, é o período também de segmento, né? Vai ser longitudinal, o próprio nome está dizendo, né? Eu vou acompanhar aquele grupo por um tempo determinado, né? Então, por exemplo, doenças cardiovasculares, mudança de estilo de vida, geralmente são projetos longitudinais, né? Porque uma única vez, que seria o transversal, é uma fotografia de um único momento. Você não volta para saber o que está acontecendo, né? Quando você volta, ele passa a ser longitudinal. O longitudinal aí cai dentro daquilo que a gente falou agora ali atrás. Você precisa ter muito em mente o período que você vai fazer, porque ele vai demandar um tempo maior, né? Não é um estudo longitudinal, não é um estudo que você faz em 1, 2 meses, são um período pelo menos aí, no mínimo, né, Daniel, de uns 6 meses. Né? Depende do objetivo. Do objetivo, né? Vou dar um exemplo para eles de estudo longitudinal. O estudo longitudinal é muito importante na área da medicina. Por exemplo, tem um estudo que está sendo conduzido agora chamado SURMONT. O estudo de SURMONT é o que está verificando a eficácia da tizapatida. Alguém já ouviu falar nessa medicação? Que é o Mounjaro. A medicação utilizada, é a primeira medicação de fato sendo desenvolvida para tratar obesidade. E aí são estudos longitudinais que acompanham pacientes ao longo de semanas, anos até, para identificar dose de eficácia, toxicidade, efeito adverso, né, e principalmente mudanças de desfecho, tanto duro quanto associado, que é o quê? Eu quero saber se as pessoas que usam essa medicação, elas morrem mais ou menos, elas conseguem manter mais ou menos o peso. Então, esses estudos longitudinais, eles são extremamente importantes na medicina, principalmente para o desenvolvimento de novas terapias farmacológicas. Exemplo de um estudo transversal, por exemplo, vocês podem fazer um estudo transversal aqui no ambulatório que tem aqui dentro da faculdade. Eu vou chegar lá, quero fazer um levantamento, eu quero saber quantos pacientes têm hemoglobina glicada na faixa de 5,7 a 6,2, que é considerado ali entre a faixa ali de resistência insulínica ou pré-diabetes.
Então, vocês podem chegar lá e fazer um levantamento de dados dos pacientes que são atendidos lá. Então, isso é um estudo transversal. Eu avaliei um único ponto, tirei uma fotografia e não acompanhei esses pacientes. E aí, assim, não precisa, claro, né, revisar tudo num dia, não é isso que a gente está falando, né? Mas é um único momento que você vai pegar aquele dado daquele paciente ali. E aí a gente tem, né, a interferência que pode ser observacional, que você vai apenas observar, né, que é a maioria dos estudos que são epidemiológicos, muitas vezes é observacional, né, que vai observar o que está acontecendo. Então eu vou, por exemplo, né, esse que o Daniel falou, de ir lá no ambulatório, coletar as informações da hemoglobina glicada lá. Vai ser o quê? Observacional. Eu não estou propondo nenhuma intervenção para aquele grupo. A partir do momento que eu propusesse, né, uma mudança de estilo de vida, dieta, atividade física, aí eu estaria, né, no grupo de intervenção aí, tá? Então a gente pode, a princípio, também fazer essa classificação. Tem a questão, né, de ser prospectivo e retrospectivo, né? Retrospectivo, a gente está falando de dados no passado, né, do passado para o presente. Então eu quero ver no passado se a questão do Covid afetou alguma coisa. Então eu posso, né, fazer o levantamento de dados, né, aí eu vou definir junto com o orientador, de acordo com o meu objetivo de pesquisa, qual é a faixa que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar dos últimos 5 anos. Eu quero pegar só o período, né, crítico da pandemia. Daí eu vou ter, né, aquele recorte retrospectivo. E o prospectivo é do presente para o futuro, que, né, geralmente está muito alinhado à questão do longitudinal. É aquilo que você vai acompanhando muitas das vezes aquele paciente ali, né, por exemplo, no caso da droga agora, até mesmo, né, da hemoglobina glicada, se foi feito algo para, né, uma intervenção direta ali para ver se teve resultados ou não. E aí a gente tem formas de abordagem, né, que é o quantitativo e qualitativo. A maioria das pesquisas, né, na medicina é muito mais quantitativo, né, aquela numérica que nos traz dados, seja de incidência, prevalência ou outros. Então é quando eu tenho realmente dados ali que eu consigo classificar, tirar a média, desvio padrão, colocar em score, né? O qualitativo é aquele que você muitas vezes vai passar um questionário e vai coletar a opinião do outro. Ele vai falar e você ou gravar ou escrever, né? Então, ele é mais voltado, muitas vezes, dentro da medicina, para a questão psicológica, né? Então, a Sônia trabalha muito com pesquisa qualitativa, por exemplo. É quando você quer ouvir o que o outro tem para dizer e depois você tem que transcrever, né, o que o outro disse de forma ordenada. Não é simplesmente colocar lá e transcrever. Eu acho que o Daniel também é muito mais quant do que quali, né, Daniel? Eu também trabalho basicamente com pesquisa quantitativa, tá? Trabalhei pouquíssimo com qualitativa. Eu estou começando a trabalhar mais agora com qualitativo, tendo que transformar dado quali em quant. Como, por exemplo, questionários comportamentais, né? Como eu tenho alguns trabalhos que eu desenvolvo na área de medicina do estilo de vida, às vezes a gente quer investigar o comportamento de hábitos de estilo de vida de um paciente. Então, existem alguns questionários que são validados e testados na ciência, alguns já são até validados pela língua portuguesa, porque eu não posso também pegar um questionário na língua inglesa, que foi testado, por exemplo, tem uma escala de sonolência diurna de Epworth. É uma escala que você pergunta para o paciente, em 8 perguntas, para ele dar um número de quanto ele está se sentindo sonolento em algumas situações. E aí tem um score, que foi testado e validado, que nesse score, quando dá maior ou igual a 10, significa que essa pessoa tem uma sonolência diurna excessiva. Então eu transformo perguntas em um dado qualitativo, né, em um dado quantitativo para poder mensurar, baseado no comportamento.
Mas eu tenho que saber se essa escala ela já foi traduzida e validada semanticamente do inglês para o português. Porque eu não posso simplesmente traduzir aquele questionário e aplicar, porque ele pode não representar, de fato, o entendimento nessa população, nessa cultura. Então, eu preciso fazer uma avaliação semântica, uma tradução que represente, de fato, aquilo que a gente quer analisar e investigar. E questionário não é só, eu quero saber quantas pessoas fazem exercício por semana aqui na faculdade, nos alunos. Eu não posso simplesmente inventar um questionário e sair aplicando. Eu tenho que saber se existe já alguma ferramenta com uma certa precisão que consiga me dizer aquilo, responder aquela pergunta que eu quero fazer. Que daí a gente minimiza os viés da pesquisa. Né? O intuito é esse, minimizar. Exato. E que depois a gente consiga realmente publicar. Que muitas vezes, quando a gente faz por um questionário não validado, a gente tem essa dificuldade, né, em validar esses dados aí, né, Daniel? E a pesquisa qualitativa, muitas vezes, quando tem aquela pergunta aberta, não sei se alguém aqui já aplicou um questionário, e aí é difícil até, porque cada um responde uma coisa. Um grupo pequeno é fácil, mas um grupo maior, isso se torna, né, uma dificuldade que tem que ser trabalhada dentro da metodologia, como vai ser trabalhado isso na pesquisa, quando é dados qualitativos, tá? Perfeito. Bom, essa pirâmide que eu montei aqui foi para mostrar para vocês as diferenças da hierarquia de evidência. Quanto maior o topo, maior o grau de evidência, de significância. Então vamos começar com os estudos básicos, né, que a gente chama de ciência básica, que são os estudos in vitro. Pode ser in vitro, in situ ou in vivo. Vocês sabem a diferença? In vivo, in situ, in vivo? E in vivo, in situ, in vitro? Não? O estudo in situ, situ vem de citologia, que significa estudo das células. Então é um estudo que eu uso células para poder testar medicamentos, entender mecanismos, etc. O estudo in vitro são ensaios que eu posso fazer. É claro que eu posso usar o estudo de células dentro de ensaios químicos ali para estudar reações. Como, por exemplo, tem um estudo que a gente pode fazer, que eu fiz isso no meu doutorado, que a gente queria saber a atividade de uma enzima chamada oxonito sintetase endotelial. É uma enzima que produz óxido nítrico, uma principal molécula vasodilatadora do nosso corpo, mas também funciona como neurotransmissor e também tem papel no sistema imunológico. Então a gente pegava células do sangue, eu estudava plaquetas, e marcava a arginina, que é um precursor para transformar L-arginina em óxido nítrico. E essa arginina marcada com radioisótopo, eu conseguia identificar e separar o que de arginina virou citrulina, que é um subproduto, e o que não virou. E aí eu quantificava, através da emissão desse radioisótopo, a atividade metabólica das plaquetas em produzir óxido nítrico. Um estudo feito in vitro, com células humanas. E o estudo in vivo é um estudo feito em animais. Então, por exemplo, tem um projeto da professora Margarete que utiliza modelo animal, modelo de ratinhos, para induzir endometriose e fazer um tratamento, para saber se funciona ou não. Então, esses são estudos de base da cadeia, tá? Os estudos feitos in vitro. Depois a gente passa para os estudos in vivo, que são os estudos com pesquisa em animais. Que aqui a gente começa a formular hipóteses, a extrapolar do que está sendo observado em animal em humanos, mas eu vou aprofundar mais isso. Depois nós temos as ideias editoriais e opiniões, que entra a revisão narrativa, que a professora Margarete falou. Por que ela ainda está aqui mais no meio para baixo? Porque ela é uma opinião de um especialista baseado em alguns estudos, alguns trabalhos científicos, mas não tem rigor na seleção desses trabalhos científicos. Depois vem o case report, ou relato de caso, que aqui geralmente é um tipo de trabalho que você relata um caso específico de um paciente. Depois vem o case series, ou serial case report, que eu relato uma série de casos de pacientes. Depois nós temos o Case Control Studies, estudos de casos controles. Eu aplico um determinado tipo de intervenção para comparar indivíduos doentes com saudáveis. E aí eu começo a chegar agora nos estudos mais bem elaborados, com maior rigor e critério metodológico. Como eu tenho os estudos de coorte, ou estudos controle,
que eu tenho um grupo de pacientes que eu vou fazer uma intervenção e um acompanhamento a longo prazo, observando o que vai acontecer com aquele grupo. Depois eu tenho os ensaios clínicos controlados, randomizados e duplos cegos, que são estudos. Por que eles são controlados? Porque eu tenho grupos específicos de pacientes que estão sendo estudados e eles são controlados. Eu tenho que controlar a maior parte das variáveis. Por que eles são randomizados? Aqui eu não tenho viés de seleção. Por quê? O que é a randomização? Eu coloco todos aqueles pacientes que se cadastraram para participar daquela pesquisa e um software vai separar esses pacientes. O grupo que vai receber o medicamento, por exemplo, e o grupo que não vai. Tá? E geralmente no duplo cego, que é o melhor ainda, que envolvendo tudo isso aqui, nem o avaliador, nem o avaliado sabe o que é o quê. Quando eu trabalhava na FRJ testando medicamentos para a indústria farmacêutica, a gente recebia os medicamentos da indústria em frascos que só estavam dizendo substância A, B, C, D. E aí a gente testava aquilo nos animais e depois entregava os resultados brutos, mas a gente não sabia o que era o quê. Então isso era o duplo cego. Nem o avaliado, nem o avaliador sabe o que está aplicando. Tá? E o topo de cadeia, que vocês podem fazer um estudo desse, mas tudo depende do quão comprometido vocês querem estar para fazer isso, que são as revisões sistemáticas com análise estatística, que é uma meta-análise, que faz uma síntese de tudo que já foi publicado na literatura, tá? Mas são estudos de grande poder, de até ajudar a gente a começar a propor novas terapias e abordagens, ou para dizer que, será que soroterapia ajuda a curar o diabetes? Eu posso fazer uma meta-análise de revisão de dados científicos e provar se a minha hipótese é nula ou não. Se soroterapia de fato cura diabetes ou não. Se aquilo ali é uma mera falácia. Então eu posso, por exemplo, fazer uma revisão sistemática para trazer um conhecimento para a comunidade científica e clínica de que se aquilo funciona ou não. Tá? Então vamos aprofundar um pouquinho. Vamos começar então pela pesquisa básica. Qual é o objetivo de estudos de pesquisa básica? In vivo, in vitro e in situ? É investigar mecanismos biológicos. Tá? E aí serve para a gente começar a fundamentar e testar hipóteses iniciais. Como, por exemplo, o estudo da professora Margarete. Será que... Pode falar? Pode. Será que o uso, né, de ômega 3 no modelo animal pode controlar, retardar a progressão da endometriose? Então é um exemplo de um estudo de pesquisa básica, feito em um modelo animal, onde esse modelo eu consigo mimetizar uma condição clínica humana no modelo animal e propor um tratamento para estudar o mecanismo biológico como aquilo se dá. Tá? É o nível de evidência considerado mais baixo, por quê? Mais baixo para aplicação clínica direta. Então não é porque o ômega 3 funcionou para tratar a endometriose, controlar a endometriose em modelo animal, que eu vou sair prescrevendo ômega 3 para os pacientes que têm endometriose. Mas isso levanta a hipótese de que isso pode talvez ser usado na prática clínica. Então eu preciso subir o nível e começar a testar isso em seres humanos. Tá? Contribuição para gerar hipóteses testáveis, compreender processos básicos de desenvolvimento de doenças. Mas a questão é a baixa aplicabilidade clínica direta e as diferenças entre modelos animais e humanos. Né? Um rato vive 2, 3 anos. Um ser humano pode chegar a 100 anos, né? Então eu não posso extrapolar o que eu observo animal para o ser humano. Porque apesar de ser um mamífero, que tem uma certa proximidade evolutiva e metabólica com a gente, eu não posso extrapolar. Tá? Mas aqui um exemplo de estudo, tem um estudo que avaliou o efeito, por exemplo, da curcumina em células tumorais de mama, em vitro. Pegou células tumorais de mama humana, dentro de uma placa, e utilizava a curcumina para ver o seu efeito. Tá? Esse é um estudo real, que foi publicado na Letters. A Miri agora está fazendo um experimento também com animal, usando a curcumina e verificando se é capaz de prevenir a infecção do trato urinário. Então ela vai induzir a infecção e vai tratar com a curcumina. Isso é um estudo de pesquisa básica, in vitro. Em vivo, né? Em animal. Em animal.
Bom, o próximo são as revisões narrativas, né? Eu vejo que muitos de vocês, às vezes, querem fazer uma revisão narrativa na disciplina. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre trago isso para os meus alunos. Aqui na FOA vocês têm um privilégio. Primeiro que vocês têm um biotério à disposição de vocês para quem tem interesse com pesquisa básica. O segundo que a pesquisa ela está curricularizada. E aí, é claro, tem duas vias, né? A parte boa e a parte ruim. Primeiro que ela é obrigatória. Todos vocês têm que fazer algum tipo de trabalho científico para prosseguir na carreira de vocês e completar a graduação, né? Mas em vez de fazer um trabalho por fazer, para cumprir uma obrigação, pensem o porquê que eu vou fazer um projeto de pesquisa. Que problema eu quero solucionar? Ou o que isso pode influenciar no meu futuro, como futuro médico? Porque uma pesquisa, ela pode abrir portas, ideias, paixões. Eu tinha um professor meu que no doutorado ele dizia o seguinte, que o bom pesquisador é uma eterna criança. Alguém tem irmão pequeno? 5 anos, 6 anos, mas já foi criança. E às vezes o pai ficava de saco cheio de tanta pergunta que fazia. O pai, por quê? Por quê? Por quê? Essa curiosidade do porquê, que esse professor Antônio Carlos Mandarim de Lacerda dizia, é o que faz um bom pesquisador. É a curiosidade. Então não escolha um trabalho que vocês queiram fazer por escolher. Escolha algo que desperte paixão, vontade, desejo, curiosidade em vocês. Porque assim vocês possam desenvolver um bom trabalho. Um trabalho que pode ter relevância na prática futura de vocês como futuros médicos. Então descubra qual é essa paixão. O que é aquilo que você lê e te dá interesse. E boas ideias não surgem do seu orientador. Boas ideias vão surgir através da leitura. Então, para desenvolver boas ideias, eu preciso ter uma boa leitura. Então, gente, a gente precisa ler. E nunca foi tão fácil hoje estudar e aprender quanto na minha época, na época da professora Margarete também. Porque a internet era uma coisa que existia, mas estava mais ou menos. Agora vocês têm inteligência artificial, que consegue acelerar o processo de pesquisa de vocês. Ele não vai fazer pesquisa para vocês. A gente consegue acelerar o processo e ajudar vocês a desenvolver pensamento crítico científico, sabendo utilizar o modelo de inteligência artificial para isso, tá? Para isso. Então, a revisão narrativa, ela tem o seu papel, mas não são vocês que vão fazer uma boa revisão narrativa. Porque quem faz uma boa revisão narrativa tem que ser um bom especialista, que já tem uma atuação na prática clínica, que já tem anos de experiência em um determinado assunto, e ele vai desenvolver um trabalho para apresentar um panorama teórico sobre um determinado assunto, onde não envolve metodologia sistemática para selecionar o estudo. Aqui ele vai citar estudo animal, vai citar outras revisões, vai citar estudo randomizado controlado duplo cego, estudo em animal, em humano, caso controle, etc. Mas ele vai trazer uma nova visão de que algo possa ser estudado, aprofundado. Então são estudos que trazem uma ampliação, são trabalhos que ampliam os horizontes dos pesquisadores e da comunidade clínica também. Então, ela traz essa perspectiva baseada em experiência do especialista mais o corpo de evidências. Serve para fazer uma contextualização histórica, debate técnico, síntese de conceitos, mas tem limitações porque não tem esse critério de sistematização de seleção de estudos, tá? E está muito sujeito a viés de seleção e de opinião também, tá? Um exemplo, saiu um editorial na revista do American College of Lifestyle Medicine dizendo A Call to Action for Lifestyle Medicine, uma chamada para os profissionais sobre a medicina do estilo de vida, trazendo um novo panorama, uma nova visão de que a medicina do estilo de vida ela é algo que precisa estar na prática de todo médico, todo profissional de saúde. Porque as doenças que vocês aprendem na faculdade, elas não são curadas com medicações e cirurgias. Vocês vão aprender a gerenciar sintomas, mas não tratar, curar a doença. Porque se não mudar o comportamento que levou o indivíduo a desenvolver essa doença vai continuar perpetuando com o indivíduo e ele vai ter que precisar tomar medicações no resto da sua vida. Porque o comportamento gerador da doença continua coexistindo com ele. Tá? Então, um exemplo de call to action de revisão narrativa ou de opinião. Tá? O relato de caso, que é o case report, tá? Ele serve para quê?
quando você vai relatar um caso clássico, ou clássico não, um caso raro de uma coisa que não se vê todo dia na prática clínica. Tá? Então eu vou fazer um relato de caso de um paciente com diabetes tipo 2 que toma metformina? Não, isso é algo corriqueiro. Tá? Então o Case Report ele serve para reportar casos inovadores, não vistos com certa frequência na prática clínica. Então ele serve para descrever uma apresentação clínica rara. Tá? É um nível de evidência mais baixo, considerado nível 4. Serve para alertar novas doenças, como por exemplo o relato do primeiro caso de Covid-19 identificado nos Estados Unidos. Foi publicado em uma revista de alto impacto, a New England Journal of Medicine, em 2020. Então ele trouxe aqui uma novidade, o primeiro caso de paciente com Covid-19 no Reino Unido, tá? Nos Estados Unidos, perdão. Então serve para alertar novas doenças, efeitos adversos de medicações, como por exemplo, eu li um relato de caso de um paciente que fez uso de semaglutida, que é o Ozempic, né? Onde esse paciente desenvolveu uma pancreatite. E ele precisou ficar internado durante 19 dias no CTI, por conta do uso da medicação. E aí foi feito um relato de caso desse paciente. Tem limitação clínica por quê? Não tem controle, não tem um grupo controle, eu estou relatando apenas o caso de um paciente, baixa capacidade de generalização para outros pacientes, né? Então ele traz apenas um ineditismo de uma situação clínica rara, fora do cotidiano. Agora, o Serious Case Report, ou Case Series, tá? São uma série de relatos de casos, onde eu agrupo e descrevo de forma sistemática múltiplas ocorrências clínicas ou semelhanças de padrões observados em paciente. Tá? Por exemplo, vocês estão trabalhando aqui no pronto-socorro e começam a observar ali alguns pacientes. Aqui um exemplo de um estudo, uma série de casos de pacientes que com insuficiência cardíaca foram tratados com beta-bloqueador, que no final dos anos 90 era uma medicação que estava em grande ascensão, a sua aplicação clínica, principalmente beta-bloqueadores de ação mais seletiva e com efeito cinético, como o carvedilol, o nibevolol, que fala que é doador de óxido nítrico, mas ele não doa óxido nítrico. Ele estimula a ação da enzima óxido nítrico sintetase endotelial a liberar mais óxido nítrico, então ele possivelmente tem um efeito vasodilatador. Então tem um grupo de pacientes que são acompanhados com esse tratamento e aí você faz um relato do que observou daquele grupo de pacientes. Tá? Também tem um nível de evidência considerado limitado, nível 4, serve para revelar padrões clínicos que estão ocorrendo. Tá? Ou, por exemplo, pode ser feito um case report de pacientes que estão usando semaglutida, onde você acompanha esses pacientes durante um tempo. Tá? Isso também é possível, mas não tem grupo controle, tá? E também muito sujeito a viés do avaliador. Agora, o estudo de caso controle, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais estruturada, metodologicamente falando. Porque aqui tem uma observação retrospectiva de exposição. O que é isso, professor? Aqui eu tenho um grupo caso controle. Eu tenho um grupo de pacientes que sofrem intervenção e o outro grupo que não sofre. E aí eu faço o controle dessa minha intervenção. Como, por exemplo, um estudo clássico, o estudo do Dow e Hill, lá de 1950, onde ele fez um tipo de estudo de caso controle para observar a associação de tabagismo com câncer de pulmão. Então ele acompanhou um grupo de pacientes durante alguns anos e estabeleceu pela primeira vez essa associação bem documentada sobre o tabagismo do câncer de pulmão. O que para a gente hoje é óbvio, na época não. Tanto que tinha médicos que faziam propaganda de cigarro, médicos que recomendavam determinada marca de cigarro porque causava menos pigarro. O médico fumava dentro do consultório com o paciente e até dentro do centro cirúrgico. Existem fotos clássicas que mostram isso. Então o cigarro antigamente ele era considerado até ansiolítico. A pessoa está muito estressada, vai fumar um Marlboro. É excelente para a sua ansiedade. Tá? Serve para investigar, principalmente, investigação de fatores de riscos e hipóteses etiológicas de comportamento. Então, são tipos de estudos que são interessantes para a gente observar comportamento e fazer a associação de casualidade. Tá? Então, é eficiente para estudo de doenças raras, tá? Mas também é mais suscetível a
há vieses, memória de seleção, né, e a casualidade ali é limitada. Agora, o estudo de corte, ele serve para a identificação de grupos expostos e não expostos a um fator. Tá? Aqui eu tenho uma coisa mais complexa e estruturada. Eu seleciono um grupo de pacientes, acompanho eles durante um determinado período de tempo e depois eu vou coletar esses dados e analisar eles, comparando o grupo controle com aquela intervenção. Perdão. Aqui o grupo exposto ou não exposto à intervenção. Tá? Geralmente é um estudo de segmento longitudinal, né? Como a professora falou, acompanhamento prospectivo ao longo do tempo, tá? Serve para a identificação de desfechos, tá? Que vai ter um registro mais sistemático da ocorrência de uma doença ou de um evento. Eu quero saber se um grupo de pacientes que faz uso de nibevolol tem maior ou menor taxa de internação por eventos cardiovasculares. Então, isso é um estudo de corte. Eu acompanho aqueles pacientes por 1, 5, 10 anos. Tá? Aqui um grande exemplo de um estudo, acredito que você já deve ter ouvido falar, que é o estudo de Framingham. O primeiro estudo, grande estudo de acompanhamento, que começou lá em 1948. E acompanhou mais de 5 mil pessoas por décadas. E aí ele começou a identificar fatores de riscos e aí tanto que criou o score de Framingham para risco da pessoa desenvolver doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Tá? Então, isso é um tipo de estudo de corte, de acompanhamento. Nós temos os ensaios clínicos randomizados. Esse é considerado já os estudos de padrão ouro. Por quê? Quando você inclui a randomização, nem todo clinical trial é randomizado, nem duplo cego, tá? Nem todo. Mas o ideal de um clinical trial seria que ele fosse randomizado, controlado e com duplo cegamento, tá? Porque aqui eu vou fazer uma alocação aleatória dos participantes em diferentes grupos para reduzir o viés de seleção e de confusão da avaliação do indivíduo. Vocês querem ver um exemplo de estudo randomizado? Não randomizado, na verdade, mas foi um clinical trial. Nos anos 80 para 90, tanto que no Brasil ainda é uma especialidade médica chamada de... Me fugiu o nome. Aquele que faz as diluições, me fugiu o nome. Qual? Homeopatia. Homeopatia é considerada uma especialidade médica no Brasil. Nível de evidência, -1. Mas aí teve um pesquisador italiano que fez um estudo, um clinical trial, que selecionou um grupo de pacientes, coletava o sangue desses pacientes, tá? E expunha esses pacientes a tratamento com homeopatia. E aí ele queria provar que a homeopatia modulava a atividade do sistema imunológico desses pacientes. E ele mostrou, publicou um artigo na Lancet, que é uma revista também de alto impacto, e mostrou que a homeopatia ativava os neutrófilos. Nossa, primeiro grande estudo clinical trial, mas aí começaram a ter vários questionamentos de especialistas. Foi um comitê lá no laboratório desse italiano e pediu para ele reproduzir o trabalho dele, só que agora randomizado, controlado e duplo cego. E aí fizeram ele repetir. Moral da história? Não encontraram os mesmos resultados. Por quê? Houve uma certa ali crença de que aquilo fosse funcionar e aquilo influenciou de alguma forma nos resultados dele. Outros já dizem que ele manipulou os resultados, né? Mas é complexo. Então, nós não temos nenhuma evidência robusta hoje que diga que homeopatia funciona. Mas eu vou prescrever homeopatia para tratar câncer? Não. Não. Mas se a mãe quer dar homeopatia para o filho, e o filho não tem nenhum risco de vida, e ela acredita que aquilo possa ajudar no controle, por exemplo, de uma alergia que não se consegue tratar com nada, use com parcimônia. Mas isso não é medicina baseada em evidência, tá? Posso só fazer um parênteses? Claro. Tem um colega que fez um estudo há pouco tempo, ele fez randomizado e aí foi muito engraçado, porque ele fez até as embalagens, né, todas iguais e tinha um grupo controle, o placebo ali. E as pessoas, e aí ele fez um questionário perguntando, era termogênico, se eu não me engano, que ele deu para um grupo e o outro era placebo, que era farinha. E aí as pessoas relatavam, né, melhora de performance, melhora de não sei o quê, como que o placebo
também influencia muito nessa questão, né? Muito importante. A pessoa ela não está sabendo o que ela está tomando e ela acredita que aquilo realmente está, né, promovendo mudanças ali. Em 98, teve um grande estudo, que foi um clinical trial também, randomizado, controlado, duplo cego, de acompanhamento de pacientes que usavam sibutramina com objetivo para emagrecimento. E é interessante, tem um quadro aqui, ó. É interessante, só para exemplificar para vocês, que nesse estudo, você tem aqui peso do paciente, em quilograma, e aqui tempo. E aí começaram a dar para os pacientes sibutramina e um outro grupo era o grupo controle, placebo, recebeu a pílula de farinha. E aí observa assim, o grupo que foi tratado com sibutramina, depois de um tempo o peso fica estável, e o grupo tratado com placebo. O que vocês podem me dizer, olhando esse gráfico? Grupo tratado com sibutramina. Perde peso e depois estabiliza. Grupo tratado com pílula de farinha. Perde peso no começo igual e depois estabiliza. O que vocês acham? O que funciona melhor, sibutramina ou pílula de farinha? O que significa isso aqui que a gente observa? No placebo, o paciente também perder peso e depois estabilizar. Fé. Crença. O paciente acredita tanto que ele está tomando um remédio que ele emagrece. E hoje em dia, antigamente se negligenciava um pouco. O médico era muito duro, muito ríspido. Virar o paciente falava, doutor, isso está me ajudando. Não está ajudando nada, isso não tem evidência nenhuma e tal. Jamais tire a crença do paciente. Use ela a seu favor para tratar o paciente. No último congresso agora de cardiologia esse ano, da SBC, o professor Emílio Moriguchi, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele tem o estudo de longevidade mais longo do Brasil, financiado diretamente pelo Ministério da Saúde. Ele incluiu nas diretrizes de tratamento de hipertensão promover espiritualidade no paciente. Você não vai rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso para ele dentro do consultório, tá? Não é isso. Mas você vai investigar se esse paciente tem alguma crença, mostre para ele que isso pode fazer bem para a saúde dele, para o controle da pressão arterial dele, porque isso altera desfecho. Tem um estudo americano que acompanhou uma população de pacientes adventistas do sétimo dia e mostrou que os pacientes que tinham maior frequência, tá, nas igrejas eram pacientes com melhores desfechos de vida. Viviam mais e adoeciam menos, comparado a quem não ia na igreja, pelo menos uma vez na semana. Então isso é fé, é a mesma coisa aqui. Isso é crença. Então não importa qual a crença do paciente, não subestime ela, use a seu favor. E a ciência, durante muito tempo, negligenciou o placebo. Negligenciou o efeito placebo. Porque o efeito placebo ele tem poder. Tá? Só que a sibutramina ela consegue reduzir mais o peso? Com certeza, ela reduz mais o peso do que o placebo. Mas tem mais efeito adverso do que o placebo. Hoje o paciente, para fazer o uso de sibutramina para obesidade, ele tem que assinar um termo de responsabilidade. Risco de morte precoce, risco de infarto, risco de derrame, e por aí vai. Então, isso aqui é um ponto muito importante hoje, quando a gente fala na pesquisa. E também entender e estudar o efeito placebo. Que isso é o nosso corpo tem uma capacidade de somatizar. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Tá? Um exemplo aqui de estudo foi o estudo da dieta DASH, de 97. Esse estudo foi um estudo bem bacana, porque ele comparou dois tipos de dieta. Uma dieta hipossódica, com pouco sal, e uma dieta normal. E mostrou que uma redução no consumo de sal, através dessa dieta DASH, reduzia a pressão arterial desses pacientes. Ah, mas é só uma dieta hipossódica? Não, uma dieta também rica em fibras. A professora Margarete pode falar melhor do que eu sobre isso. Ela também era rica em frutas e vegetais. Hoje em dia você vê gente na internet falando que
Fruta aumenta a glicemia, que faz mal comer fruta. Então vou fazer agora dieta dos ancestrais, vou comer só carne. Baseado no quê, gente? Baseado no quê? Eu só queria entender da onde essas pessoas tiraram essa fundamentação. Porque comer igual aos ancestrais não significa comer só carne, é comer alimentos mais natural, minimamente processados. Tá? Então a gente precisa disso. Qual o objetivo desses clinical trials? Estabelecer relação de causa e efeito. Por isso que é um estudo muito importante. São estudos de topo de cadeia e de alta confiabilidade. Mas o topo do topo do topo, que eu falei para vocês, são as revisões sistemáticas com meta-análise. Aqui eu tenho uma metodologia extremamente rigorosa, tá? E estabelecida antes da execução. Tem um bom planejamento. E ali eu vou selecionar os estudos com critério. Eu só seleciono estudos clinical trials. E de preferência randomizados, controlados e duplo cego. Tá? Então eu vou fazer uma busca sistemática na literatura para identificar, né, os estudos relevantes para responder a minha hipótese. Ou para testar a minha hipótese, se ela é nula ou não. E aí eu tenho critérios para isso. Existem vários critérios. E aí eu vou fazer depois uma síntese quantitativa de causa e efeito. Eu vou fazer uma análise estatística, combinando o resultado de vários clinical trials para saber qual foi o desfecho final daquilo, se aquilo funciona mesmo ou não, tá? E serve, tá, para estimar o efeito real de intervenções e também serve para construir diretrizes. Vocês têm diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para tratar a hipertensão, diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo para o tratamento do diabetes do tipo 2, com ou sem obesidade. E como é que foi escrito essas diretrizes? Através da análise de revisões sistemáticas, com meta-análise, clinical trials, e um corpo de especialistas. Isso serve para que vocês tenham segurança na hora de praticar a medicina que vocês estão aprendendo aqui. Vocês têm o alvará para fazer o que quiserem com o paciente, mas também tem que responder por isso. Então, na hora de prescrever alguma coisa, de dar uma orientação, consulte as diretrizes. Vocês já têm ali um manual do que fazer com o paciente. Então, ali é um manual de boas condutas práticas para gerenciar doenças dos seus pacientes. Tá? E aqui um exemplo da Cochrane Review, em 2016, que mostrou que exercício físico melhorava sintomas de depressão leve a moderada. Foi o primeiro estudo de revisão de sistemática com meta-análise. Tanto que agora, em 2024, saiu outro estudo mais robusto, que analisou mais de 15 mil pacientes e propõe o uso de intervenção de atividade física fazer parte da tríade do tratamento do paciente com depressão ou com sintoma depressivo, que é antidepressivo, terapia cognitivo-comportamental, tá? E exercício físico. É a tríade para o tratamento da depressão. E as diretrizes clínicas são chamadas de guidelines lá fora, como eu falei para vocês. Então aqui eu uso revisões sistemáticas com meta-análises, né? Eu tenho um centro ali que vai fazer toda a análise desses dados, vai criar um apoio fundamentado para as escolhas terapêuticas na prática clínica, ou seja, aqui é onde eu tenho essa interseção da ciência com a prática, onde os especialistas vão fazer essa seleção de forma metodológica, transparente. Eles geralmente relatam nas diretrizes os critérios que utilizaram para desenvolver aquela diretriz, a limitação dos estudos, porque tem diretrizes que algumas intervenções, eles dizem explícito lá, nível de evidência C, que significa apenas opinião de especialistas ou baixa quantidade de estudos científicos, tá? Consenso multidisciplinar, e às vezes tem participação de diversos profissionais, não só médicos. Por exemplo, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nesse último consenso da atualização do tratamento da hipertensão arterial, que vocês viram agora, pessoas que têm pressão 120/80 são consideradas pré-hipertensas. Significa que é para medicar essas pessoas com 120/80, não é 12/8, tá, gente? É 120/80. Não. Significa que essas pessoas precisam estar atentas, então é para aumentar a conscientização da população sobre o risco de desenvolver hipertensão. Recomendações práticas para orientação aplicável à prática clínica, né? E para fazer atualização periódica dessas diretrizes. Geralmente elas são atualizadas a cada 2 ou 4 anos, dependendo do andar da carruagem da ciência, tá? Então eu falei isso de forma muito breve aqui para vocês, o que é cada um desses estudos científicos. Montei essa tabelinha aqui para vocês terem uma ideia.
de qual tipo de estudo, o objetivo que esses estudos têm, o nível de evidência, tá? E contribuição clínica, tá? Que ele pode propor, tá bom? Foi muito rápido, tem muita coisa para falar de cada um disso aqui, então eu trouxe só para uma forma bem sucinta para vocês. E a professora Margarete vai encerrar aqui com vocês, trazendo só mais, fechando aqui com alguns conceitos. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, gente, que faz parte da metodologia também, a questão da ética, né? Então, quando a gente fala de ética, é para tudo, né? Quando a gente se compromete a fazer um trabalho, a gente já começa na seleção desses artigos fazendo de forma ética também, né? Então, a gente tem a proteção fundamental, né, que garante os direitos aí dos participantes da pesquisa, quando essa pesquisa é prática, né, e também da questão de a segurança daqueles artigos que a gente está pegando e que a gente vai referenciar, que a gente vai falar agora. Aqui eu coloquei, né, eu acredito que vocês já viram isso aqui, que são os princípios éticos fundamentais, né, que é o respeito à pessoa, beneficência, não maleficência, justiça também, né, que sempre a gente tem que levar em consideração. Aqui coloquei para vocês a transparência e honestidade, né, como o professor Daniel citou aqui. Geralmente quando a gente publicar aí essa revista, pedir, né, um retorno desse estudo, a gente vai ter que dar, né? Se nós escrevermos uma revisão sistemática, ela é permissível de ser replicada ali, não digo 100%, mas ela vai ser permissível que a pessoa vai seguir tudo que você descreveu ali nos seus métodos igual, e ela vai tentar replicar essa pesquisa. Então a gente precisa ter muita clareza quando nós estamos fazendo isso. Comunicação clara sobre os objetivos, métodos e potenciais conflitos de interesse em todas as etapas. Hoje eu acho que é um dos fatores que nós temos aí, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as indústrias tem investido muito pesado e muitas vezes as pesquisas são encomendadas, né? E a gente precisa ter essa ideia e transparência também, né? Existe um conflito quando a gente vai apresentar um trabalho no congresso, é uma das coisas principais que a gente coloca logo no início dos slides, se existe ou não conflito de interesse, né? Porque muitas das vezes as pesquisas são financiadas por indústrias e aí, né, as pessoas precisam saber e a gente tem que ser o mais transparente possível para que isso realmente não determine o curso dos seus resultados, que a gente sabe que muitas das vezes isso pode acontecer quando não é feito de maneira ética, né? Então a gente precisa ter essa transparência aí. Proteção Só dar um exemplo para eles. No começo desse ano teve um artigo que foi publicado, eu não me lembro agora qual revista, mas foi uma revista importante americana, que mudava um pouco o panorama do que se tinha, de que consumo de carne vermelha, o maior consumo de carne vermelha está associado a desfechos cardiovasculares negativos. E esse estudo mostrava que não. E aí quando você ia ler lá no conflito de interesse, esse estudo era financiado pela Associação Americana de Pecuaristas. E como é que você acredita que aquilo de fato é uma verdade absoluta? E aí vários médicos e profissionais da saúde que são a favor da dieta ancestral utilizaram esse estudo de baixíssima qualidade para desinformar a população que o consumo de carne vermelha não tem associação a desfecho cardiovascular negativo. E aí? Então a gente precisa ter essa crítica, esse senso crítico. Não acreditar em tudo que se lê no resumo de um artigo. E quando for comunicar ou entender uma nova informação, leia o artigo como um todo. Não vire um mero leitor de manchete ou de encaminhador de posts sensacionalistas no Instagram. Procure o artigo, procure a base, porque conflito de interesse hoje existe muito, muito. E a gente precisa ter esse ceticismo científico na hora de divulgar uma informação. E aí a gente vai para uma outra coisa importante, que é a proteção da privacidade. Então,
essa pesquisa, para ser aprovada pelo Comitê de Ética, eles analisam justamente isso, né? Se você está expondo aquela pessoa, se você estiver expondo, ela tem que estar ciente. É claro que algumas exposições não vão ser permitidas pelo Comitê de Ética, né? Então, por exemplo, eu quero ver se o tabagismo afeta alguma coisa. Eu não preciso, né, induzir a pessoa a fumar. Eu posso sim pegar um grupo. Se eu fizer isso, com certeza o Comitê de Ética não vai permitir, né? Eu induzir algo, uma doença em uma pessoa. Então a gente tem que ter essa clareza e a gente vê muitas vezes em artigos, né, publicações até mesmo no Congresso, expondo o paciente com foto e tudo mais, né, gente? Até foto, a gente precisa de uma autorização, áudio do paciente que ele nos permite a fazer isso. E também, mesmo nos permitindo, a gente vai pôr uma tarja, a gente vai tomar todos os cuidados importantes ali. Geralmente, quando a gente faz um estudo transversal, até mesmo longitudinal, muitas das vezes a gente não coloca nem nome na hora de tabular, a gente coloca códigos que depois você consegue retornar aquele sujeito, se houver um erro de digitação, por exemplo, né? Então a gente tem que ter muita clareza e proteção em relação ao outro que está participando. O relato fiel, né? Eu acho que isso é importante, que a gente acabou de dizer aqui. Por exemplo, nessa pesquisa que eu estou fazendo com os animais, se acontecer, né, do meu suplemento não fizer efeito, tudo bem, eu vou ter que relatar. Se não teve, não teve, eu não posso forçar. Então, olha como que isso é importante, né, gente? Muitas vezes a gente vê a pesquisa sendo, né, direcionada para aquilo que a pessoa acredita que é, e possivelmente talvez não seja, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado nesses relatos aí, sem manipular nenhum dado. Existe até uma estatística que às vezes a gente precisa aplicar, vamos dizer, para limpar um pouco esses dados, mas também dentro do que a gente entende do poder da estatística ali, tá? Então a gente precisa tomar sim muito cuidado nesse relato aí, principalmente quando a gente faz um relato de caso, né? Então, aí que a gente tem que tomar mais cuidado ainda em relatar aquele caso. E a gente tem, né, uma questão importante que a gente vem falando bastante aí, que é o plágio, né, gente? O plágio, ele é um ato indevido, né? Pode ser de ideias, texto, dados de outros ali. A gente sabe que ele está previsto como um crime, então a gente precisa ter essa ciência, né, que se nós plagiarmos o trabalho de um colega, a gente é passível de um ato jurídico ali, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. A gente tem o plágio direto, que é a cópia literal do texto, sem uso de aspa ou citação da fonte. Isso a gente vê muito, eu acho que principalmente no início, nos períodos iniciais. Então eu acredito que os alunos não façam isso de forma... Faz porque falta informação, copia lá e coloca, né, gente? Uma definição de algo não é você que está criando, ela foi criada, né? Nem o cara que é bam, muitas vezes ele não criou, veio de alguém, né? Então aquilo muitas vezes foi de leitura de um artigo, de outro, que formulou aquela hipótese ali. Então a gente precisa sim mencionar e dar crédito para quem escreveu aquele parágrafo, tá? Então numa introdução, normalmente a gente faz ela com quase todos os parágrafos referenciado, né? Mais a justificativa, dependendo da situação, que nós muitas vezes não referenciamos ali, mas dando um exemplo, né? Então cada parágrafo ali ele deve sim ser referenciado. Só aí fazer uma adendo. Claro. Hoje em dia, né, alguns de vocês, acredito que talvez todos vocês, acho que quem não está usando deveria usar as inteligências artificiais, né, para estudar, pesquisar e etc. E se você usa o GPT para escrever o seu trabalho e acha que ele está criando algo original, o GPT ele vai na fonte, copia o texto e cita ali. E se você jogar num plágio, muitas vezes cai, porque ele está copiando o texto. Então é como se fosse uma pessoa que está lendo outros textos, uma base de dados, e está recriando ali. Então dificilmente às vezes ele vai criar um texto completamente novo, tá? Então cautela,
Muito cuidado com isso. Sem falar que ele inventa referências ou cria dados que não existem. Isso chama alucinação. Alucina igual um paciente esquizofrênico, no GPT. Tá? Então, cuidado. É usar com parcimônia. E aí a gente tem também uma situação que é o autoplágio. Né? Seria, por exemplo, acontece isso muito aqui na FOA. A pessoa publica o TCC, né, pela biblioteca, porque ela assina o termo. Aqui vocês podem assinar autorizando ou não autorizando essa publicação. E a partir do momento que a biblioteca coloca isso, né, de acesso para qualquer pessoa, e você pega o seu TCC e leva para o congresso, quando a gente passa o plágio, ele detecta na hora. Na hora. Então, é um autoplágio aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, eu não posso autorizar naquele momento o meu TCC, porque eu vou publicá-lo, né, no congresso, na revista, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Às vezes, publica o resumo em um congresso, depois publica aqui novamente. Geralmente, a gente acaba falando para vocês, olha, coloca um título diferente para o congresso, né, escreve de forma diferente, porque para não cair no autoplágio, senão o programa busca essa informação. Tá? Independente para onde vocês mandarem, o programa vai buscar e ele dá exatamente onde está publicado. Tá? Plágios, né, de fontes aí, usar referências bibliográficas sem ter sido lida ou de obras originais citadas, né? Aquela pessoa que vai lá, lê o resumo, coloca aquele autor lá. Não, gente, não é para fazer isso, né? A gente inventa, né, umas referências. E a IA faz isso. Ela traz umas referências no texto, traz lá no final, mas a hora que você entra em cada artigo, muitas das vezes, a maioria das vezes até, não é o mesmo artigo. Tá? Então, tome cuidado com isso, que isso a gente vê direto. Eu sei porque eu faço isso muito nos TCCs. Eu entro em cada uma e nunca bate, nunca bateu. Né? Uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem, quando, por exemplo, eu escrevi um trabalho dizendo, né, que o uso de estatina pode ser interessante para reduzir a progressão da cardiotoxicidade induzida por doxorubicina. De qual região desse artigo vocês vão utilizar para citar num trabalho de revisão, por exemplo, que vocês forem escrever? A introdução, resultados ou discussão? Os resultados, exatamente. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a IA ela pega informação da introdução de um artigo e coloca lá, dizendo que aquele artigo citou isso. Mas não. Não é. Ela faz um APUD, citação da citação. Então quando eu vou citar um trabalho, eu cito informações originais daquele trabalho, que geralmente vem em resultados e discussão e conclusão. Não é a introdução. A introdução ele está fazendo um levantamento da bibliografia para introduzir o assunto e dizer o porquê eu estou fazendo esse trabalho. E a IA faz exatamente isso, tá, gente? Então, tomem cuidado, que se você está descrevendo que o estudo A teve o efeito tal, tem que pegar o estudo original desse estudo A, não dá para colocar, né, de qualquer forma, e não, tem que realmente ter esse cuidado em relação a isso. Depois a gente pode até pensar em alguma coisa relacionada à IA também, para a gente trazer os instrumentos de IA para vocês. Vai ter... Legal. Mas aí seria mais para pesquisa. A nossa IA, a dele também para pesquisa? Então beleza. Isso aí. E aí a gente tem, né, consequências desse plágio, sanções acadêmicas, né, gente, aí reprovação, né, de uma apresentação, uma nova apresentação, refazer, né, a gente já pegou várias por aí, né. Na minha época teve um aluno que foi reprovado. Todo semestre a gente pega TCC com plágio, o aluno tem que refazer, tem que voltar, fica reprovado, tá bom? Então não queira, às vezes nesse momento que vocês estão, muitas das vezes nem passou o plágio ainda, o professor não foi atrás, mas podem ter certeza, antes de vocês defenderem, todo mundo vai rodar o plágio aí, vai ver essa questão. Então, reprovação é uma das, né, coisas que mais a gente vê aí. A gente já teve também um TCC que a pessoa pegou praticamente um TCC publicado e apresentou, né, gente? Não dá para fazer isso, né? Eu acho que a primeira coisa
é pensar que vocês serão profissionais. Pensar que vocês, né, estarão trabalhando com pessoas. Então, acho que a ética tem que ser uma das coisas mais importantes na vida de vocês, e que vocês pensem num trabalho que realmente seja importante para a carreira de vocês, que permita vocês a investigar, a buscar mais conhecimento. Consequências, né, legais que podem ter aí, perda de credibilidade, né, então assim, quando isso cai, né, para a banca ali, os professores no conselho vão ficar sabendo, todo mundo fica sabendo. Então olha que situação, né, constrangedora que vocês poderiam passar, né, se tiver o plágio. Retração de artigos, né, que às vezes a pessoa publica ainda um trabalho, né, eu sei de um caso de uma pessoa que submeteu um trabalho numa revista também top, de outra área, e aí negaram o trabalho dessa pessoa. Aí essa pessoa era revisora também, de repente veio um artigo que era o artigo que a pessoa tinha submetido. Olha que situação, o cara copiou o que o outro fez, mudou, usou o dado do outro pesquisador e submeteu. Vocês imaginam a treta que isso não deu, né? E foi uma treta terrível, porque está falando de pessoas grandes aí, que publicam da área, e claro, a outra pessoa foi afastada das atividades, inclusive foi mandada embora dessa instituição, é lá fora, tá? Não é aqui no Brasil, lá fora, então é uma coisa muito séria, tá? É muito séria mesmo. Que a gente precisa fazer, e a revista fez toda uma retratação com esse pesquisador aqui do Brasil, devido a esse fato. E aí a gente tem, né, como evitar o plágio. Hoje a gente tem ferramentas, eu vou mostrar aqui para vocês, né, de detecção de plágio, que a gente pode sim usar, né, a aspas aí quando você está copiando literalmente, né. Isso aqui não é muito, né, assim, permissível o tempo todo, é uma ou outra coisa que realmente faça parte daquele contexto que seja extremamente importante, porque se não for extremamente importante, não tem necessidade, né, gente? Transcreva aquilo ali, porque às vezes parece que é mais fácil copiar, colar, mas imagina na leitura, ninguém quer ler um negócio todo de referência direta, né? Então pode até ser feito em alguns casos, sempre, né, que a gente for possível, a gente vai reescrever, ler e manter a ideia original, né, gente? Não é porque eu estou reescrevendo que eu vou mudar o contexto da coisa ali. A gente já viu muito isso, que às vezes a pessoa escreve, às vezes é autor que você está acostumado a ler ali, você fala, mas a pessoa nunca falou isso. Aí você vai pegar ali, vai ver, a pessoa entendeu de forma errônea. Então precisa tomar esse cuidado na transcrição. Acho que os primeiros parágrafos é um pouco mais demorado, e com o tempo vocês vão pegando um jeito e vão escrevendo cada vez mais rápido, mas demora. E quanto mais peso vocês derem para aquele parágrafo, melhor. Que às vezes eu tenho vários autores que disseram, né, alguma coisa da prevalência, e é legal eu colocar. Eu posso ler todos, fazer uma síntese, colocar ali, mas eu tenho que citar todos ali, tá? Aqui a gente usa, né, o plágio, que é pago, a instituição tem, tá? E ele roda também um total do que foi plagiado e também de IA. Então ele tem também a IA inclusa. Então ele dá direitinho o site lá. A gente clica, ele abre em cima do que está plagiado. Aí cabe ao orientador fazer a análise, que às vezes ele vai pegar, né, sei lá, alguma referência, algum termo, alguma palavra que ele dá como plágio, não é. Então cabe ao orientador fazer essa análise. É claro, quando ele coloca tudo azulzinho lá, o parágrafo inteiro, né, ele foi totalmente plagiado ali, tá? E ele dá um percentual de plágio ali, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, não vale a pena vocês pagarem, porque vocês não vão usar, né? Então não vale a pena. A gente tem essa outra,
que é gratuita, que vocês podem também usar aí para passar os parágrafos, mas desde que vocês fizerem, né, não copiarem, não colocarem Ctrl+C, Ctrl+V, não vai ser igual, gente, não se preocupem com isso. Podem usar IA? Podem, para melhorar a redação do parágrafo de vocês, né, em outras situações aí. A gente tem, né, em relação às normas, né, éticas aí do CONEP, temos aqui também informações no CEP, né, se vocês entrarem lá, não sei se todos vocês já enviaram o projeto para o Comitê de Ética aqui do Unifoa, mas lá na página vocês vão entrar em pesquisa, Comitê de Ética. Comitê de Ética tem vários downloads que vocês poderão fazer, tá? Então, da carta de anuência. O que é a carta de anuência? É a autorização, é o pedido de autorização da instituição para vocês fazerem a pesquisa aqui. Então, se vocês forem fazer a pesquisa aqui no Unifoa, vocês vão colocar os dados do Unifoa, vão, né, entrar na página do comitê, vocês vão ver que tem lá Fluig, vão submeter aquele pedido lá. Aí esse pedido vai para o jurídico vai ver se está tudo ok, assina, o NUP devolve para vocês assinado com a assinatura do presidente, tá? E aí lá também tem direitinho o link para vocês entrarem na plataforma Brasil para preencher o projeto lá para aprovação, né? A submissão toda para passar no Comitê de Ética aqui do Unifoa é via plataforma Brasil. E lá também, no final, quando a gente vai fazendo todos os passos da submissão, vai gerar uma folha de rosto. Essa folha de rosto precisa da assinatura do presidente do Unifoa. Aí tem que colocar presidente do Unifoa, o nome dele, aí vocês vão pedir o CPF também, vão preencher tudo e vai mandar tudo preenchido, que ele vai assinar e vai devolver para vocês. Aí depois vocês vão anexar e finalizar essa submissão, tá? É a forma correta de se fazer. Então, na plataforma tem todas as informações. Quem é responsável pelo Comitê de Ética é a Josi, ela fica no Casarão, tá? Se vocês precisarem, não tiverem cadastro no Comitê de Ética, dá um pulo lá que a Josi ensina vocês a cadastrarem, tá? Então, tudo é feito por ali. E tomem bastante cuidado com essa questão do plágio, que é muito importante, né, gente? E agradecemos, né, Daniel, por esse tempo que vocês ficaram aqui conosco e que a gente possa realmente construir uma pesquisa ética e de qualidade, né? Que precisarem também de informação, pode contar com a gente, né, Daniel? Tanto eu quanto o Daniel também. E que vocês realmente pensem com muito carinho na hora de escrever um artigo, na hora de desenvolver um projeto, um TCC, pensando em tudo que nós falamos aqui, para que realmente faça sentido todas essas etapas, né? Que se vocês fizerem, né, a sequência dessas etapas, dificilmente o trabalho vai ser negado em uma revista aí, tá? Então, assim, não é que a pessoa, ela, né, às vezes fala, é muito difícil. Não, não é difícil, é só seguir essa receita de bolo, né? Basta seguir a receita de bolo, só que a receita de bolo tem que ser bem feita no início, concorda? Não tem jeito vocês fazerem uma receita para um bolo, né, tudo meio sem medir as coisas de repente, e no final pensarem num bolo que realmente vai dar certo, vai ficar bom, gostoso, se vocês não colocarem os ingredientes que são necessários, tá bom? Querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida?